O evangelho de hoje é o trecho de São Mateus, Mateus 9, 32 ao 38. Esse evangelho ele narra, logo no começo, a história de um homem que era mudo, né? A palavra diz, né, que trouxeram um mudo até Jesus. E Jesus expulsou o demônio que havia nele, né, que o fazia se tornar mudo. E esse começou a falar. Logo após, a passagem narra que os fariseus eles criticavam Jesus, falando que Jesus estava fazendo aquilo por Beelzebu, né, ou pelo príncipe dos demônios. Seguindo mais à frente, a passagem fala aquela parte que Jesus cita de que a messe é grande e que os trabalhadores são poucos, né? Eu queria destacar aqui essa passagem, ela basicamente, meu ver também, né, ela fala muito sobre os nossos relacionamentos, em especial do nosso relacionamento com Deus. A palavra, retomando lá para o início, quando ela fala que aquele homem estava mudo pela presença do demônio, que ele estava ali possuído pelo demônio, ele estava em um relacionamento com o demônio, vamos dizer assim. E assim é com cada um de nós, que dá espaço, que se deixa vencer pelo demônio. Nós perdemos o contato com Deus, nós paramos de ter esse relacionamento, essa conversa, essa mudez. Ela é especial, uma mudez com o nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Nós deixamos de conversar, de falar com Deus. Nós nos afastamos. Essa um dos principais, e é onde primeiro o demônio vai trabalhar, é no seu afastamento com Deus. Então, fica atento. Muitas vezes uma doença que está acontecendo na tua vida, ou algo, nem necessariamente é uma doença, mas algum problema, nada mais é do que um trabalho que o demônio fez para te afastar de Deus. Como é que está a tua relação hoje com Deus? Logo após, mais uma vez aqui, falando a respeito da língua. Os fariseus, eles criticavam Jesus, viram Jesus fazendo milagres, ao invés de ficarem felizes por aquele homem que foi curado. Aí vem outra face da nossa linguagem, que são as más palavras. As más palavras movidas pela inveja, daqueles que tinham inveja de Jesus pelo que ele realmente era. Jesus fazendo o bem, e eles criticavam, dizendo que Jesus estava fazendo aquilo pelo próprio demônio, expulsando o demônio pelo próprio demônio. O que acontece? Quantas e quantas vezes não vemos isso? Quantas vezes não utilizamos a nossa língua para ferir? Vemos o outro ali tentando fazer alguma coisa boa, e ao invés de ajudar, nós preferimos tentar derrubar, dificultar as coisas. Se não temos a intenção de proferir boas palavras, que ao menos nós tenhamos a coragem de ficar em silêncio. Depois, mais para baixo, mais para o fim da passagem, vem essa
fala de Jesus a respeito da messe ser grande, os trabalhadores serem poucos. É bem conhecido, né, por todos nós. Aí Jesus revela outra forma de comunicação. Primeiro, nós vimos a questão da mudez, do não falar. Depois nós vimos a questão do professar más palavras. E agora nós vemos aqui o professar intercessão. Professar palavras de intercessão. E pedir a Deus que envie mais operários. Eu fico imaginando, só nessa passagem, Jesus olhando para toda aquela multidão e pensando, imaginando ali, vendo. A palavra fala que Jesus curava todos os tipos de doença. E Jesus ali sabendo que a maioria daquelas doenças, ou praticamente todas aquelas doenças, estavam ali porque as pessoas não tinham um relacionamento com Deus. Eu fico imaginando, de certa forma, a tristeza no coração de Jesus. E também vendo que é por isso que ele pede, aqueles mais próximos, que peçam a Deus que envie mais trabalhadores. Porque grande é a necessidade do mundo, porque as pessoas se afastaram de Deus. Porque as pessoas perderam a intimidade, perderam o contato com Deus e passaram a relacionar-se com as doenças, a relacionar-se com o demônio, a relacionar-se tão somente consigo mesmo, com o próprio egoísmo, e achar suficiente, né? Totalmente autossuficiente, não precisar de nada de nem ninguém. Então isso é o que, em geral, essa palavra vem falar. Peçamos a Deus a graça, né, de retomar o contato com Deus. Peço que Deus venha hoje agir na nossa casa, na nossa família, na sua casa, nos seus relacionamentos, para que eles sejam relacionamentos esses que te levem. A passagem fala lá no início que o homem, né, levaram um homem mudo até Jesus. Ele não foi por si só. Não foi ele que decidiu ir, não, levaram, chamaram esse homem. Muitas vezes é necessário que nós apresentemos aqueles que hoje perderam um relacionamento com Deus também. Aquele seu familiar, aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquele seu pai, sua mãe, não sei, seu filho de repente. É necessário que nós apresentemos diante de Jesus e aguardemos que Jesus faça um milagre, porque não depende de nós. A parte que depende de nós é o mais fácil, é o apresentar. O resto é com Jesus.